O ar era denso, como se o silêncio pulsasse, aguardando a chegada de algo que nunca se concretizaria. A mãe parou na entrada da mansão, pressionando o filho contra seu corpo com um abraço apertado, como se quisesse escudo contra a solidão que emanava daquelas paredes desgastadas. A velha propriedade erguia-se diante deles, suas janelas empoeiradas, parecendo olhos vazios que nada mais viam, apenas guardavam a memória de um passado sombrio. As paredes, cobertas de mofo, seguravam segredos em seu interior. Uma brisa fria passou, fazendo os cabelos da mãe dançarem suavemente. O vento parecia carregar consigo os ecos de risadas que um dia habitavam a casa, agora substituídas por um silêncio ensurdecedor. O coração dela batia rápido. Era o prenúncio do desconhecido, do vazio que ela estava prestes a preencher. Ela sentia a opressão das vozes da vizinhança pairando sobre ela como nuvens carregadas. Sabia que os olhares de desaprovação estavam ali, pesados e implacáveis, por trás de cada janela que permanecia cerrada ao seu redor. "Olha a mãe solteira que veio para a mansão amaldiçoada", sussurravam as palavras não ditas, mas que dançavam ao vento, cravando-se em sua pele. Isso a fez respirar fundo, buscando coragem no fundo da sua alma cansada. "Eu vou fazer valer a pena", murmurou, mais para si do que para o filho que olhava o chão, nervoso. A voz dela tremia, mas havia uma sensação de determinação nas entrelinhas que queria que ele sentisse. Ele levantou o olhar, seus olhos inocentes buscando resposta, que a mãe observou a fragilidade daquela confiança. Os passos foram hesitantes, enquanto atravessavam o limiar da casa. O cheiro de velho e de abandono invadiu suas narinas, um aroma que misturava o azedo do mofo e a terra úmida dos cantos mais distantes. As tábuas rangiam sob seus pés, protestando a cada movimento, como se cada um deles fosse uma afronta à quietude daquela casa esquecida. Uma porta se escancara para o lado, interrompendo a caminhada, e ela leva um susto segurando o menino um pouco mais perto. Diante deles, um corredor se estendia, repleto de sombras que pareciam bailar, como presença de quem não queria ser esquecido. Ela hesitou, lembrando-se das noites solitárias que viriam, dos ecos de risos que nunca mais seriam ouvidos. A casa parecia viva, uma criatura que pulsava e respirava. "Nós vamos fazer aqui algo especial", afirmou em um tom que buscava acalmar sua própria ansiedade. Inspirou profundamente, aspirando a poeira da velha história que estava prestes a escrever. Para os outros, a mansão era um fardo, um estigma. Mas para ela, ali poderia ser o começo de algo novo. O menino olhou ao redor, um misto de curiosidade e temor refletido em seu olhar. À medida que a mãe avançava, um sentimento de esperança se sobrepunha à dor. A ideia de que talvez, apenas talvez, aquele lugar pudesse se tornar o lar que tanto ansiavam. O caminho à frente parecia incerto, mas com cada passo que davam, a determinação da mãe crescia, desafiando o silêncio que cercava a mansão. A rotina na mansão logo se tornava um contínuo desafio. As manhãs começavam antes do sol se erguer, quando a claridade ainda era apenas uma promessa distante no horizonte. A mãe se levantava, o corpo pesado, como se os traumas do passado estivessem grudados em sua pele. Na pequena cozinha, ela tentava preparar o café, água fervente, um pouco de açúcar. O menino ficava sentado à mesa, os olhos sonolentos, enquanto o cheiro de café misturado à poeira da casa se espalhava pelo ar. As paredes, com seu verde desbotado, pareciam se aproximar, como se quisessem controlar seus movimentos. O som do antigo relógio, rangeando seu tic-tac, era um lembrete do tempo passando, um tempo que não era gentil. O pequeno insistia em comer silenciosamente, suas mãozinhas segurando a caneca com delicadeza, e ela notava que havia nele uma doçura que desafiava os horrores da realidade que os rodeava. Enquanto ele tomava o café, a mãe olhava pela janela empoeirada. A paisagem era um contraste complicado. A beleza da natureza ao redor, com árvores robustas e flores silvestres que pareciam florescer em meio ao caos, versus a melancolia da mansão em ruínas. Era um retrato da própria vida, uma luta entre dor e esperança. O peso da pobreza esmagava sua dignidade
E ela sabia que as roupas que vestia, gastas e rasgadas, eram um reflexo do que havia se tornado. "Hoje vamos arrumar um pouco aqui, tá bom?" disse com um sorriso tentando disfarçar o cansaço, mas a voz soava mais como um convite ao silêncio do que uma animação. Ele concordou com um aceno de cabeça, seus olhos ainda brilhando com a inocência infantil. O menino estava crescendo e, apesar de sua tenra idade, parecia entender que a vida não era fácil. Depois do café, eles se dispersavam pela casa. A mãe tentava organizar o que podia, empilhar livros empoeirados, limpar o pó dos móveis que pareciam querer desmoronar a qualquer momento. Enquanto isso, o menino se aventurava em pequenos cantos, explorando o desconhecido. Cada barulho, cada rangido da casa, era uma música que se misturava ao silêncio tenso. Ela não notava a tensão crescente, mas podia sentir a sombra de algo oculto pairando sobre eles. A fragilidade daquela nova vida se tornava evidente em pequenos detalhes. O jeito que ele hesitava ao passar pela escada deteriorada, como se pudesse ouvir os sussurros de outros tempos. O olhar de medo quando ele ouvia um estalo, um misto de curiosidade e receio. Ele a surpreendia com perguntas sobre as histórias daquela casa e sobre o que poderia ter acontecido ali, mas ela apenas sorria e desviava o olhar, incapaz de compartilhar as verdades que ainda não compreendia. O dia se arrastava e, por fim, eles sentaram-se no piso frio da sala, rodeados por caixas e objetos antigos. O menino começou a brincar com um velho brinquedo que encontrou, uma ação que parecia um desafio à melancolia reinante. Ele ria, e o som ecoou nas paredes, como um resquício de vida que a casa havia quase esquecido. Mas a alegria dele fugia, não se sustentava. Ela sentiu um nó no estômago ao perceber como qualquer leveza os deixava mais vulneráveis. Naquele momento, a mãe levantou e se aproximou da janela empoeirada mais uma vez, observando o sol a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. A beleza do pôr do sol trouxe um lampejo de esperança, mas logo foi encoberta pelo peso de um passado que insistia em retornar. O desejo de oferecer ao filho uma vida melhor, um lar seguro, martelava em sua mente. Seria possível? O que mais ela poderia fazer para enfrentá-los, para se manter de pé diante daquela sociedade que a rejeitava e a olhava com desprezo? A dúvida se instalou enquanto a noite caía e a casa se envolvia em sombras pesadas. A mãe inalou fundo, buscando coragem na respiração profunda, e decidiu que a luta estava apenas começando. Era pequeno, mas era seu. O dia amanheceu com um brilhante feixe de luz atravessando as frestas das janelas empoeiradas, iluminando a poeira que dançava no ar. A mãe ainda estava acordada quando o menino se espreguiçou, seus olhos sonolentos se abrindo lentamente, como se estivesse se adaptando ao novo lar e suas sombras. Eles estavam em um lugar desconhecido, um refúgio que poderia se tornar um lar, mas que ainda reverberava com ecos do passado. "Bom dia", disse a mãe, tentando transmitir um brilho a mais na voz, mesmo que o cansaço ainda pesasse. Ela se ajoelhou na altura dele, seus dedos longos acariciando o rosto pequeno e redondo. Aquele contato trouxe um sorriso ao menino, uma resposta silenciosa que iluminava os dias cinzentos. Um gesto simples, mas que falava muito sobre o aconchego que ambicionavam. Após o café da manhã, que consistiu apenas de algumas fatias de pão, a mãe decidiu que era hora de explorar os arredores da mansão. Lembrou-se de quando era criança e dos momentos de aventura que tinha com sua própria mãe. Ela queria criar memórias verdadeiras para seu filho, mesmo que fossem ao ar livre e nas pequenas surpresas da natureza. Vestiu o garoto com uma jaqueta que havia encontrado na casa, um pouco larga, mas cheia de histórias. Cada botão desgastado registrava uma contagem de dias passados, um símbolo da resistência daquelas paredes. Com um gesto, ela o guiou para fora, onde o ar fresco parecia prometer renovação. No quintal, a vegetação tomava conta, as ervas daninhas cresceram imensas e as flores podiam ser vistas, embora lutassem contra a desordem. No centro, um antigo balanço de madeira os aguardava, preso em árvores que haviam crescido ao longo do tempo. O menino olhou para o balanço, seus olhos brilhando com a possibilidade de brincadeira. "Vamos fazer um balanço, mamãe.
Ele exclamou como se a alegria que sentia pudesse quebrar aquelas correntes invisíveis que os prendiam. A mãe sorriu enquanto ajudava o filho a se acomodar no assento desgastado. O balanço rangeu, ressoando uma música antiga e triste. Ao empurrá-lo suavemente, ela sentiu o vento balançar seus cabelos e uma sensação de leveza começou a invadir seu peito, algo que ela pensava que havia perdido. A cada empurrão, o menino ria alto, como se os ecos de suas risadas pudessem preencher os compartimentos vazios da casa e os espaços entre os dias difíceis. Mas as risadas foram interrompidas quando um riso distante ecoou. Mãe e filho silenciaram, e a tensão tomou conta. Ela virou-se na direção do som e viu duas crianças que pareciam da vizinhança, paradas à distância, sussurrando e olhando com curiosidade. Um deles, um menino de cabelo bagunçado, abria um sorriso cínico. "Olha, a mãe solteira na casa mal-assombrada!" Ele gritou, e a mãe sentiu uma facada no peito. As palavras cortaram como vidro. O menino no balanço parou, o sorriso se dissipando, e ela pôde ver o medo brotar em seu olhar. Vamos entrar", sussurrou a mãe, puxando o menino pela mão, enquanto se dirigiam rapidamente para a segurança da casa. Dava-lhe um aperto no coração ver o desespero no olhar do filho, sentindo que o peso da rejeição social recaía como uma tempestade sobre eles. Assim que estavam dentro, a casa os envolveu. O silêncio reinava, mas a tensão persistia. "Mamãe, por que eles estavam rindo da gente?" O menino perguntou, os olhos arregalados com a inocência de quem não deveria enfrentar a crueldade do mundo tão cedo. Ela queria proteger seu filho de toda aquela angústia, responder com um sorriso, dizer que tudo ficaria bem. "Às vezes, as pessoas são cruéis, filho, mas isso não define quem somos. Estamos aqui juntos e isso é o que importa", disse, a voz vacilante enquanto tentava colocar sua própria determinação nas palavras. Enquanto falava, a casa parecia absorver suas conversas, engolindo suas esperanças e medos nas paredes que escutavam. Era uma pequena promessa de força entre os dois que ela queria firmar, um pacto contra o mundo lá fora. E assim, enquanto eles se sentavam no chão, cercados por caixas e objetos antigos, a mãe observou o filho brincar com um brinquedo da infância dela, uma peça que havia encontrado numa das caixas. Ele estava despreocupado e, por alguns momentos, pareciam ter o poder de transformar a dor e a rejeição em alegria, mesmo que temporária. Era um dia difícil, mas ainda assim, nas pequenas risadas que ecoavam na casa, havia uma centelha de esperança. O trabalho seria árduo. Eles teriam que lutar não apenas pela casa, mas pelo futuro que desejavam. Uma vida repleta de amor, o que no final era o que realmente contava. Os dias que se seguiram foram uma dança de esforço e incerteza. A casa, uma vez um símbolo de abandono, tornou-se um labirinto de descobertas. A mãe estava decidida a criar um espaço onde seu filho se sentisse seguro, mas a luta se desenrolava em cada canto, em cada caixa cheia de lembranças veladas que o tempo havia guardado. A fachada da mansão, embora imponente, escondia histórias que pulsavam nas paredes e ecoavam pelos corredores escuros. Em uma manhã nublada, enquanto secava as mãos em um pano de prato desgastado, ela se deparou com uma antiga fotografia empoeirada. A imagem mostrava uma família sorridente diante da mansão, os rostos radiantes de felicidade. A mãe, com os cabelos cacheados e o vestido leve e esvoaçante, tinha um brilho nos olhos que parecia luminoso, muito diferente da sensação opressiva que permeava agora aqueles mesmos espaços. O cônjuge ao seu lado, um homem carismático, posava com um braço sobre seus ombros e a imagem exalava promessas que a realidade atual parecia esmagar. No instante em que olhou novamente para a foto, algo dentro dela estalou. Aquelas pessoas pareciam tão distantes e, ao mesmo tempo, uma parte dela. O que haviam sonhado para a casa? Quais eram seus desejos e alegrias? Mas também quais eram os seus segredos? Enquanto segurava a imagem, a amargura a abraçou e ela se lembrou das flores que sua própria mãe cultivava, das promessas de um futuro que ela também havia feito. O que seria do amor que parecia tão firme naquela fotografia? O som de risos infantis trouxe-a de volta à realidade. O menino estava no chão,
brincando com pequenos blocos de madeira que também haviam encontrado na casa. Ele empilhava as peças com uma concentração quase admirável, enquanto buscava construir uma fortaleza. Os olhos dele brilhavam de alegria. Era uma visão pura, um pequeno arquétipo de determinação ao qual a mãe desejava agarrar-se como um afogado em busca de uma tábua de salvação. Durante alguns momentos, todas as sombras pareciam dissipar-se ali, naquele espaço seguro. "Mamãe, olha, meu castelo!" ele exclamou, empurrando os blocos para a altura desejada. "Está incrível, filho!" Ela sorriu, mas a frustração do passado começou a borbulhar dentro dela, como um gás preso esperando para escapar. A imagem que tinha segurado momentos atrás agora parecia um fardo, e ela sentia-se culpada por ainda carregar o peso da história que não era mais sua. De repente, exausta ao ver a felicidade dele, decidiu esconder a fotografia em uma das caixas sem fundo que circulavam pelo ambiente. O importante era o presente, e hoje, o presente era seu menino, suas risadas e a vida que pretendiam construir juntos. Com um suspiro profundo, ela se concentrou nas pequenas coisas. Em sua mente, desenhos começavam a tomar forma. Um espaço colorido, um quarto onde a luz pudesse entrar livremente, um lugar onde a insegurança não conseguisse alcançar. Nos dias que se seguiram, a casa também começou a se revelar por meio do que parecia esconder. Garimpando entre as prateleiras e armários, a mãe encontrou objetos antigos, cartas amareladas, um diário empoeirado e uma pequena caixinha de música, vestígios de vidas que um dia lá habitaram. Com cada descoberta, suas mãos pareciam ganhar mais vida. Durante uma dessas tardes, à luz do sol filtrado, ela se sentou no chão e abriu o diário que havia encontrado. As páginas estavam um pouco rasgadas e a escrita corria entre relatos de vida, as alegrias e tristezas deixadas por dias que já não voltariam. Havia anotações sobre festas, receitas de família, promessas de amor eterno, mas também sinais de desilusão e dias difíceis. A vida é um ciclo de alegrias e tristezas. Uma frase em particular a fez respirar fundo e perceber que era como o ciclo delas. A dor e a esperança dançavam juntas nas suas letras, algo intenso e profundamente humano que parava o coração. Ali, à luz do dia, ela sentiu uma conexão com aquela mulher que deixara esses escritos. A vida dela não era muito diferente. Aquelas lutas familiares pareciam se misturar às suas, e quando ela finalmente fechou o diário, uma lágrima escorreu por seu rosto, não de tristeza, mas de reconhecimento da resiliência que habitava ambas. Da mesma forma que a mulher do diário lutara para manter sua família, ela também faria o possível por seu menino. Mas a vida na mansão não se resumia apenas a reflexões e revelações suaves. As dificuldades se acumulavam. Fila nas distribuições de alimentos, contas se amontoando, e as risadas do menino agora refletiam um certo temor quando ele pensava em perder os poucos vestígios de estabilidade que ainda possuíam. Uma manhã, enquanto o menino se aventurava no quintal atrás da casa para encher um balde com água da poça, a mãe escutou uma batida insistente na porta da entrada. Um dos vizinhos, um homem de figura robusta, apareceu como uma sombra na porta. "Você está sabendo que as cobranças vão chegar?" Suas palavras eram mais carregadas de desprezo do que de preocupação. "Você não vai durar muito aqui, nem com esse menino." Ela permaneceu em silêncio, os olhos ardendo, sentindo que a rejeição se acumulava como o barro que seca e se torna duro. Ele parecia um testemunho cruel da incapacidade de muitas pessoas de entender a beleza na dificuldade. Assim que o homem partiu, seu corpo tremia. O seu olhar fixo e humano mal disfarçava a realidade de que ela não tinha tempo para se deixar abalar, que tinha apenas que ser forte, para o filho. Naquela noite, ao se deitarem sob o mesmo teto que ainda açoitava sua vulnerabilidade, ela conversou com o menino sobre a importância de acreditar em si mesmos, mesmo quando todos à sua volta duvidassem dela. "Nós somos mais fortes juntos, filho. Não importa o que digam", repetiu. Ele parecia compreender, seu olhar mostrando um brilho de determinação que acalmou a mãe. À medida que os dias continuavam a passar, a memória do diário voltava como uma sombra insistente. Às vezes,
Escutava o vento passar pelas frestas das frestas, como se as vozes do passado apagado sussurrassem para ela. E ela se lembrava da mulher na fotografia, da sua coragem, luta e do amor por seus filhos. Aquela conexão a inspirava a continuar, mesmo quando tudo parecia sombrio. Era tempo de transformar aquelas recordações em motivos para seguir em frente. Um novo clamor se ergueria na manhã. A esperança estava ali, pulsando nas paredes da casa, e ela também se tornaria uma história a ser lembrada no futuro daquela mansão. E com isso, esperava que tanto ela quanto seu filho pudessem, de verdade, encontrar seu lar, com amor, segurança e dignidade. Com o passar dos dias, a mãe percebeu que o silêncio dentro da casa frequentemente era interrompido por murmúrios e olhares furtivos dos vizinhos. O menino, embora inocente e puro em sua alegria, começou a captar o medo que a mulher tentava esconder sob a superfície da normalidade. As piadas maldosas e as risadas distantes eram como sombras a perseguir os dois, ecoando naqueles corredores que agora buscavam ser preenchidos por um lar. Naquele dia específico, enquanto o sol se punha, tingindo as paredes descascadas de um tom dourado nervoso, o menino perguntou: "Mamãe, por que a gente não pode convidar os vizinhos para brincar com a gente?" A inocência na pergunta espinhou o coração da mãe. Ele estava tentando encontrar amigos, procurar alguma conexão, enquanto ela lutava contra o peso da rejeição e da indiferença. Ela se ajoelhou e olhou nos olhos do filho. Às vezes, as pessoas não entendem a gente, amor. Mas isso não significa que você não deve ser quem você é. As palavras saíam tremidas, uma tentativa de reforçar a segurança dele. Mas dentro dela, havia um tumulto de insegurança sobre o próprio valor. Naquele instante, ela se lembrou das verdades incômodas que enfrentara desde que chegara àquela casa. Não eram apenas os olhares desaprovadores do vizinho de figura robusta, mas também a indiferença disfarçada de simpatia de outros, que não podiam ver além do estigma que sua situação carregava. A mulher que supostamente ajudaria depois de um despejo se afastava rapidamente, e o olhar de uma vizinha mais velha, que já havia oferecido um prato de comida, era permeado por uma leveza que não se aprofundava. Eram gestos apenas superficiais, que a faziam perceber que a vida poderia ser cruel por mais sutil que fosse. Quantas pessoas não desejam nos ver fracassar? Pensou, o coração pesando com uma emoção que era tanto indignação quanto tristeza. Naquela noite, enquanto o menino dormia tranquilamente, a mãe decidiu que precisava reafirmar a luta por dignidade e voz. Se a sociedade os olhava com desprezo, o mínimo que poderiam fazer era reconhecer a força que a casa lhes havia proporcionado. O desejo de mudança pulsava como uma necessidade visceral em seu peito. Não podia permitir que o ciclo da rejeição perdurasse. Nos dias que se seguiram, a mãe começou a se envolver nas valerias da casa, preparando o espaço não apenas para eles, mas uma representação de acolhimento. Armou um pequeno jardim na parte posterior, onde as flores que sugeriam colorido brotavam da terra e renasciam timidamente às sombras. Começou a interagir mais com outros vizinhos. Cada um estava sempre mais preocupado com seu próprio mundo do que com o que acontecia ao lado. Só mais um sorriso, só mais um gesto amigável, dizia a si mesma. Entretanto, mesmo as tentativas de interações simples eram recebidas com olhares indesejados e comentários maldosos. Um dia, ao subirem pela rua com a caixa de ferramentas em punho, o menino avistou duas garotas se divertindo em um passeio, enquanto sua voz soava forte e clara. "Mãe, podemos nos juntar a elas?" Ele parecia irradiar esperança, mesmo diante da dificuldade. O rosto dela se contorceu em vontade de protegê-lo, enquanto ela respondia: "Talvez ainda não seja a hora, filho." E aquelas frases se tornavam sempre mais pesadas de se dizer, como se, a cada vez que negava a interação, estivesse moldando mais uma barreira em volta da inocência dele. Continua a expectativa de que o tempo e as tentativas poderiam transformar essa realidade, mas, ao mesmo tempo, a mãe reconhecia que se vestia primeiro de armadura. Naquele mesmo dia, encontrou uma das cartas que havia enterrado em um dos antigos armários da casa.
onde se falava abertamente sobre a aceitação e a necessidade de espaço para errar. Ao reler, interiorizou a ideia de movimentos pequenos, por vezes insignificantes, que dão vida a qualquer situação. Sentiu que mesmo que as pessoas se mantenham distantes, a força de sua ação poderia trazer espaço para o amor. Se não forem aceitantes, que seja. Enquanto tivermos um ao outro, esse amor é o que realmente importa, ela pensou. Determinar-se a estabelecer raízes as tornaria resistentes. Mesmo quando falavam, mesmo quando pareciam rir deles, eram aquelas pequenas promessas que faziam com que as flores começassem a florescer a cada dia que passava. E assim, enquanto as conversas nas redondezas se tornavam mais frequentes, ela entendia que eram passos de orfandade que conduziriam ao avanço. Um dia, quando olhassem para sua casa, que pudessem enxergar algo mais bonito do que a condição que os rodeava. Ela decidiu escrever suas próprias cartas, não apenas para outras pessoas, mas para si mesma. Ensaios de amor que pudessem ecoar entre as paredes e as perguntas que o futuro traria, dos desejos e sonhos que um dia seriam mostrados ao filho. Esse desenrolar seria lento, mas a perseverança da luta em conjunto erguia as esperanças de um amanhã mais acolhedor, onde as vozes poderiam se encontrar em meio às dificuldades. E com isso, talvez fossem capazes de deslizar entre correntes de aceitação e amor. Não no olhar distante dos vizinhos, mas olho a olho, coração a coração. O sol nascia em um tom suave, filtrando-se pelas frestas das janelas da casa. A mãe acordou com uma sensação estranha, como se a energia do novo dia prometesse algo diferente. Ao olhar para o menino adormecido ao seu lado, envolto em cobertas, um pequeno sorriso brotou em seu rosto. Ele era o seu farol em meio à tempestade, e cada dia que passavam juntos trazia um pouco mais de luz. Naquele dia, ela decidiu que era hora de mudar. O velho diário que havia encontrado semanas atrás se tornara seu melhor amigo, uma fonte de coragem. Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, podemos fazer desta casa um lar, pensou determinada. Houve uma pequena mudança em sua alma, um desejo profundo de não apenas sobreviver, mas de prosperar. Era hora de dar um passo adiante. Após arrumar a casa, vestiu-se com uma blusa limpa e uma saia que tinha guardado para ocasiões especiais. Olhou-se no espelho quebrado e viu mais do que a mulher desgastada pelas batalhas diárias. Viu uma lutadora, uma mãe que estava disposta a enfrentar a dura realidade. Com uma respiração profunda, pegou a mão do menino e saiu pela porta da frente. A caminhada para a loja do bairro era uma mistura de angustiante e emocionante. Muitos olhares ainda se fixavam em seus rostos, mas ela não se desviou. Que seja, pensou, enquanto passava pela pequena floricultura na esquina. Um relampejar de ideia iluminou sua mente ao ver um vaso de flores coloridas exposto na vitrine. O que poderia ser apenas um detalhe da decoração de um lar, para ela representou a primeira fase de uma nova era. Flores, algo que poderia transformar o pequeno espaço em algo acolhedor. Vamos lá, filho. Vou comprar um pouco de cor para a nossa casa, disse, o olhar do menino reluzindo em expectativa. Entraram na floricultura, e a mãe, com a cabeça erguida, pediu um vaso de girassóis. Ela não sabia como pagaria, mas precisava desse ato simbólico. Enquanto o vendedor lhe mostrava os produtos, seu coração pulsava. 50 centavos, disse o homem, e ela sentiu um golpe no estômago. Não tinha dinheiro. A vergonha encheu sua alma com um calor abrasador, mas ela não poderia se render. Um momento, disse, enquanto revirava sua bolsa. Encontrou uma moeda, mas mesmo assim não seria o suficiente. O menino ao seu lado, atento, segurava o braço dela. Quer um desconto? O vendedor olhou para ela com um misto de compaixão e desprezo. Se levar uma flor só, eu posso deixar por R$1. Ela congelou. Mas a necessidade de colorir sua casa e a esperança de um futuro melhor falaram mais alto. Pode ser uma, murmurou, enquanto tirava a moeda que encontrou. Um pequeno empurrão esperando para se tornar um gesto colossal. O vendedor entregou uma única flor, e ela a segurou como se fosse um tesouro. Obrigado, moça. Agora a sua casa vai brilhar, ele disse,
Mas a mãe sentiu que a frase ia além do ato, como se pudesse ver o potencial na simplicidade. Com o girassol nas mãos, retornaram para casa com um objetivo claro: fazer daquele espaço algo que fosse mais do que refúgio. Deveriam transformá-lo em um lar. Ao chegarem, ela cuidadosamente colocou a flor em um copo de vidro que encontrou entre as caixas. Olhando para ele, sentiu que aquele ato simples tinha o poder de mudar tudo. Um novo começo estava ali, e ela estava disposta a lutar por isso. Agora, com o coração leve e a certeza de que pequenas ações poderiam ter grandes significados, a mãe começou a sonhar com um novo espaço, onde as cartas escritas pelo amor e a força viriam a se tornar realidade. Era hora de arriscar, era hora de crescer, e, finalmente, era hora de aceitar que podiam ser parte do tecido da comunidade, não apenas como sombras à margem, mas como uma contribuição vibrante para o espaço que habitavam. Os dias seguintes foram ensolarados, refletindo o renascimento que a mãe sentia dentro de si. O girassol no copo de vidro parecia espelhar a luz, suas pétalas amarelas vibrantes quase dançando sob a brisa suave que entrava pela janela. Aquela pequena flor, que era tudo o que podiam comprar, tornou-se um símbolo de esperança e transformação, e a mãe decidiu que esse seria apenas o primeiro passo. Com uma determinação nova, ela começou a explorar a casa em busca de qualquer coisa que pudesse usar para criar um ambiente acolhedor e cheio de vida. Cada canto, cada caixa que abria, trazia memórias e sonhos enterrados. Encontrou um pedaço de tecido que tinha sido um vestido dela, manchado, mas ainda cheio de cor e vida. A ideia de costurar e criar algo novo começou a tomar forma na mente dela, um caminho para transitar do passado doloroso para um futuro que poderia ser radiante. Ela passou as noites costurando, a luz fraca de uma velha lâmpada piscando à medida que seus dedos trabalhavam nas linhas do tecido. O menino, deitado em seu colchão improvisado, observava a mãe com admiração. Aquela determinação que emanava dela fazia seus próprios sonhos parecerem mais possíveis. "Mamãe, você está fazendo uma cape? Uma capa para nos proteger do frio?" Ele perguntava, seus olhinhos brilhando com a imaginação. "Algo assim, meu amor. Algo que nos faça sentir seguros", respondia ela, enquanto alinhava as bordas do tecido, seus pensamentos viajando para um futuro onde ele poderia ser feliz e livre das dúvidas. Ele estava ali, presença constante, seu riso infantil misturando-se à criação daquela nova realidade. No dia seguinte, enquanto a mãe saía para buscar mais materiais, passou em frente à floricultura novamente. Olhando a variedade de flores na vitrine, uma ideia começou a florescer em sua mente. Com o pouco que tinha consigo, decidiu que estava pronta para tentar algo maior. Com um sorriso apertado, entrou na loja. "Posso fazer uma pergunta?" Disse para o vendedor, que a olhou com uma expressão curiosa. "Eu gostaria de aprender a cuidar das flores. Estou pensando em começar um pequeno jardim na minha casa." O vendedor, surpreso pela mudança de atitude, sorriu. "Você sabe, muitas pessoas estão começando a buscar essa conexão com a natureza novamente. É um ótimo jeito de se expressar. Vamos ver o que você precisa?" Ele começou a mostrar algumas sementes e mudas, explicando os cuidados necessários. Enquanto falava, a mãe pensava em como poderia transformar aquele desejo de criar um espaço bonito em um projeto real. O vendedor até se ofereceu para dar algumas dicas. "E se você trouxer seu filho da próxima vez, ele pode gostar de aprender também." Ao voltar para casa, seu coração pulsava como se houvesse uma nova energia dentro dela. Com o menino ao seu lado, ela começou a planejar o pequeno jardim no quintal. Com as sementes que havia adquirido, a ideia de cultivá-las juntos tomou forma. Eles desenharam um mapa improvisado do espaço, rindo e discutindo sobre quais flores e vegetais seriam plantados. Com um pouco de trabalho, lascas de madeira de uma caixa velha se tornaram canteiros, e inclusive o menino pode participar, empilhando as mudas que a mãe organizava pacientemente. O vento trazia um cheiro fresco que parecia encorajar suas ações. Cada plantio se tornou um símbolo de crescimento e renovação. Enquanto plantavam,
A vizinhança começou a notar o que acontecia ali. O vizinho ao lado, um idoso que costumava ficar recluso, parou para observar. Ele comentou com um sorriso: "Parece que você finalmente encontrou sua primavera." Aquela frase fez com que a mãe segurasse o riso e sentisse por um breve momento que poderia ser aceita. Com o passar dos dias, o pequeno jardim começava a tomar forma e as flores começaram a brotar como pequenas promessas no solo. O menino ajudava encharcando as mudas com água e puxando ervas daninhas. Ele olhava para a mãe, a felicidade estampada em seu rosto, como se estivesse na deliciosa jornada da vida. O girassol, agora em um canto do jardim, tornou-se um farol de resistência. Eles viam os pássaros se aproximando, as borboletas dançando ao redor das flores. Era um espetáculo que refletia a alegria livre que sentiam, devagar, enraizando-se na comunidade. E ali, enquanto trabalhavam juntos, a mãe começou a perceber que havia algo mais profundo sendo cultivado a cada dia, não apenas plantas, mas um senso de pertencimento e determinação. Cada vez que se sentava ao lado do pequeno jardim, Xi sentia os brotos em seu coração, junto com as flores. A esperança estava renascendo nas folhas verdes, como se a vida fosse finalmente dando frutos. Os dias se transformaram em semanas e o jardim floresceu diante da casa, as cores vibrantes refletindo o novo ânimo da mãe e do menino. O girassol, agora parte de um mosaico de flores, simbolizava as esperanças que brotavam. Mas em uma manhã ensolarada, o som de uma moto potente interrompeu a paz. Um grupo de homens se aproximou, olhares cerrados e risonhos. "Olha só a mulher que planta flores na casa dos outros", um deles gritou, e a mãe sentiu o calor da vergonha subir pelo rosto. O menino, alheio, estava concentrado em seu trabalho, regando as mudas. Ela hesitou, um turbilhão de emoções, mas então decidiu enfrentar a situação. "Quem é você para dizer o que posso ou não fazer em minha própria casa?" Os homens trocaram olhares, surpresos. A ousadia dela era inesperada. "Aqui a gente não precisa de flores. O mundo é de força, não de plantas", um deles debochou. As palavras dele eram um soco no estômago, mas a mãe respirou fundo. Lembrou-se do jardim, das risadas do filho, e seu coração inflamou de coragem. "Estamos cultivando flores que trazem vida. Isso é nosso", ela afirmou, encontrando apoio na determinação do menino, que apenas observava, confuso. A reação dela desarmou os homens. Eles hesitaram, mas um deles, ainda hostil, fez uma última ameaça. "Vamos ver até quando você vai aguentar essa farsa." As palavras ecoaram no ar, mas a mulher decidiu que não deixaria a dúvida a derrubar. Após a saída dos homens, um silêncio pesado se instalou. "Mãe, eles vão voltar." O temor na voz do filho era evidente. A mãe se agachou segurando o ombro dele. "As flores precisam de água, e nós precisamos de coragem", ela disse simplesmente. Ao encontrarem confiança nas suas palavras, a criança relaxou. Juntos, iriam enfrentar o que viesse. Os dias seguintes foram um teste. A mãe tornou-se mais resistente. Cada rega e cada nova brotação simbolizavam a força que estavam cultivando. O jardim se transformou, e com ele, a percepção dos vizinhos começou a mudar. Logo, outras crianças começaram a se juntar, trazendo risadas e vida ao espaço que, inicialmente, foi motivo de vergonha. Quando o garoto convidou seus novos amigos para ajudar no cuidado do jardim, a mulher sentiu a conexão com a comunidade começando a florir. Ao ver as crianças brincando entre as flores, um pequeno milagre começou a desabrochar. As conversas amigáveis surgiram, e o sussurro de aceitação estava no ar. Cada respingo de alegria trazia um novo significado para aquele lar. O girassol, agora majestoso, tornou-se um símbolo de resistência e esperança. Ao final de um dia, enquanto observavam o sol se pôr sobre o jardim, a mãe sentiu pela primeira vez em muito tempo que estavam se estabelecendo ali. Cultivar algo mais do que apenas flores, mas sim uma vida cheia de propósito, um espaço onde cada um poderia crescer livremente. Ela percebeu que a batalha não estava apenas em proteger suas plantas, mas também em defender sua própria identidade, assim como a do filho. Embora os desafios continuassem a surgir,
A força que construíram juntas ao longo desse tempo era incrivelmente sólida. A partir daquele momento, nada poderia desvanecer a nova luz que tinha tomado conta de suas vidas. Elas eram flores que não temiam a tempestade. Ao contrário, floresceriam a cada nova adversidade, criando raízes ainda mais profundas em meio ao solo fértil da coragem, amor e aceitação. Cada desafio se transformaria em uma oportunidade de crescimento, e o próximo capítulo de suas vidas estava apenas começando. O jardim florescia, mas, como a vida, sempre havia algo a mais sob a superfície. Entre as risadas e brincadeiras das crianças, a mãe começou a notar uns ruídos estranhos ao redor de sua casa. Às vezes, um sussurro quase inaudível parecia vir do fundo do quintal. Nos momentos de silêncio, ela podia sentir uma presença mais profunda, como se o espaço ainda guardasse segredos que clamavam para serem revelados. Certa manhã, enquanto o sol esgueirava seus primeiros raios, a mulher decidiu explorar mais o quintal. Era um espaço cercado por velhas árvores e arbustos selvagens que pareciam ter suas próprias histórias. Ao se agachar para puxar algumas ervas daninhas, seu olhar caiu sobre algo enterrado. A terra estava solta em um pedaço específico do solo, quase como se estivesse chamando-a. Com a ajuda de uma pequena pá que o menino usava para brincar, ela começou a cavar. Logo, suas mãos tocaram um objeto bem rígido. Quando desenterrou, percebeu que se tratava de uma caixa enferrujada. O coração dela acelerou. Uma ansiedade misturada com desprendimento a envolvia. O que teria ali dentro? Olha, mamãe! O menino se aproximou, os olhos brilhando de curiosidade ao ver a caixa suja em suas mãos. O que é isso? Não sei, meu amor, mas vamos descobrir juntos, respondeu ela, decidida a abri-la. Com o esforço de ambos, conseguiram soltar a tampa enferrujada e revelaram um interior coberto de pó, onde estavam guardados possíveis tesouros do passado. Dentro da caixa, encontraram pedaços de cartas amareladas e algumas fotografias desbotadas. Ao tocar os papéis, ela sentiu um misto de nostalgia e inquietude. Quando começou a ler as cartas, percebeu que eram mensagens de amor e lamento de alguém que havia vivido ali antes. Elas falavam de sonhos, de planos não realizados, de uma vida cheia de esperanças e de um amor que tinha florescido, mas que também foi derrubado por dificuldades. As flores são como nossas histórias, querido. Algumas florescem, outras definham, mas todas têm um papel, murmurou, enquanto as lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. O menino se sentou ao seu lado, segurando a mão da mãe, sentindo a tensão emocional que brotava ali. "Por que elas estão tristes, mamãe?" perguntou ele, os olhos cheios de inocência. A mãe hesitou, ponderando as palavras que estava prestes a falar. Às vezes as pessoas se sentem perdidas e esquecidas. Essas cartas são como lembranças de quem elas foram. Aquele instante de compreensões compartilhadas fez com que a criança se conscientizasse da profundidade do sofrimento que estava ao seu redor. O jardim agora possuía não apenas flores, mas também histórias e memórias que pulsavam lentamente sob o solo fértil. Enquanto continuavam a explorar a caixa, encontraram uma fotografia em preto e branco. Nela, uma mulher jovem estava cercada por flores sob o mesmo céu que hoje abrigava seu pequeno jardim. Era uma conexão que antes não existia, como se as vidas daquela mulher e a dela estivessem entrelaçadas de alguma forma. Aquele achado mexeu com a mãe, fazendo-a perceber que sua luta não era apenas a dela, mas ecoava suavemente as vozes de tantas outras mulheres que passaram por ali. Elas também enfrentaram desafios diários e esperanças desbotadas, e agora suas histórias estavam se entrelaçando com a dela, formando uma tapeçaria rica e complexa. Ela decidiu que as cartas não poderiam ficar enterradas e esquecidas novamente. Elas mereciam ser compartilhadas. Com isso em mente, a mulher começou a escrever para seus vizinhos, contando sobre a descoberta e convidando-os para um pequeno encontro no quintal. "Vamos nos reunir e contar nossas histórias. Vamos tornar o que temos em algo ainda mais forte", escreveu ela. O dia do encontro chegou, e o quintal estava repleto de flores e crianças brincando, enquanto novos e velhos vizinhos começaram a chegar, curiosos e intrigados.
Eles trouxeram seus próprios pets. Uma vizinha trouxe um bolo e outro vizinho trouxe suas lembranças para compartilhar. Cada história compartilhada era uma sementinha que florescia naquele ambiente acolhedor, criando conexões inesperadas e curando feridas que haviam estado abertas durante tempo demais. Ao final da reunião, enquanto as risadas ainda ecoavam pelos ares, a mãe sentiu uma renovação dentro dela. O jardim não era apenas um refúgio pessoal, mas um espaço de pertencimento, onde as memórias passadas se transformavam em apoio coletivo e esperança. Assim, entre risos e lágrimas, ali se fez um novo entendimento. A mãe se deu conta de que cada aperto de mão, cada olhar e cada flor que brotava no jardim, agora era parte de uma marralha de vida que pulsava. A caixa enferrujada que havia cavado no solo seria um símbolo de reconstrução e união, um novo capítulo começando a ser escrito, não apenas por ela, mas por toda a comunidade que ali se formara. E, por um momento, a lembrança das vozes do passado se comunique com a nova realidade do presente, ecoando um sentimento profundo de pertença e amor. A alegria do encontro no quintal ainda reverberava na mente da mãe, enquanto as vozes de seus vizinhos dançavam em seu coração. A união proporcionada pela descoberta da caixa e as histórias que agora se entrelaçavam se tornaram um catalisador de esperança. Naquela tarde ensolarada, o local não era apenas um quintal. Era um santuário de vidas compartilhadas, curas e promessas de um futuro mais colaborativo. Com o passar dos dias, a ideia do jardim como um espaço comunitário ganhou força. A mãe decidiu que era hora de dar um passo adiante. Queria fazer algo mais significativo. O amor e a conexão que ali haviam se formado mereciam ser celebrados. Assim, começou a planejar um pequeno festival de flores. Uma festa onde cada vizinho pudesse mostrar suas contribuições, celebrar as histórias e os desafios de todos, enquanto envolviam o espaço em cores vivas e sorrisos genuínos. Com a ajuda das crianças, ela desenhou cartazes coloridos convidando a todos para o Festival de Primavera. Ela queria que aqueles que participaram do encontro também se sentissem ouvindo e vistos, sem mencionar o fato de que as flores cultivadas durante semanas mereciam brilhar em um evento especial. Na manhã do festival, uma brisa suave passava pelo quintal, como se também quisesse ser parte da festividade. As flores estavam em pleno esplendor, e cada canto do jardim refletia a alegria do novo começo que estavam vivendo. Os vizinhos trouxeram pratos deliciosos e suas melhores histórias para compartilhar. Havia riso no ar e, em meio à agitação, pequenos grupos se formaram, conversando e trocando experiências. Durante o dia, os olhares curiosos e os sorrisos tímidos começaram a se transformar em algo mais profundo, uma verdadeira comunidade. A mãe sentiu uma onda de emoção ao ver suas esperanças se concretizarem nas crianças e nos adultos. A conexão estava ali, viva, vibrante, entrelaçada como os feixes de flores cortadas e dispostas por todos os lados. Mas durante o evento, no meio do riso e da animação, a mãe notou um canto escuro em seu coração. Um familiar que não havia aparecido estava presente, o que parecia ser a sombra que pairava sobre a atmosfera alegre. Era uma figura do passado, alguém que ela tinha tentado esquecer, sua mãe. Desde o tempo em que se separaram, a relação entre as duas havia sido marcada pelo desprezo e a indiferença, e agora essa presença desarmava quase tudo o que havia construído. Com os olhos fixos no chão, a mulher se forçou a fixar a mente no festival. O pequeno girassol que agora enfeitava a mesa principal captou sua atenção, cheio de vitalidade e determinação. Ela se lembrou das cartas que havia encontrado e de como as vozes do passado recentemente haviam tomado nova vida. Era o momento dela se reconciliar com sua própria história. Mas antes que conseguisse se recompor, percebeu que a mãe tinha avançado na direção dela, rosto sério, olhos teimosos. A última vez que se encontraram, palavras duras haviam sido trocadas, seguidas de um silêncio que nunca mais se rompeu. "Você está fazendo tudo errado, não acha?" A mãe dela soltou sem qualquer saudade nas palavras. O golpe foi mais profundo do que qualquer espada, um ataque direto àquele pequeno espaço seguro que haviam criado.
A mãe respirou fundo, tentando manter a calma e a dignidade que conquistara com amor e luta. Não, mãe. Estou fazendo do meu jeito, e isso é mais do que você consegue ver. A voz da mulher tremia, mas ela se manteve firme. A vida pode ser cheia de flores, mesmo entre as ervas daninhas. E aqui é onde desejo que meu filho aprenda isso. Mas a mãe não estava pronta para ouvir. O olhar dela era desdenhoso, e as palavras saíram raspadas. Essa vida cheia de flores não é real. Acrescente sobre isso, e só obterá dor. A tensão crescia, e podia-se sentir o olhar do público sobre elas. A atmosfera vibrante foi inundada por um silêncio constrangedor. Sentindo-se desamparada, a mulher deu um passo atrás, mas uma das vizinhas, que também estava ali, interrompeu a situação. Ei, todos nós temos uma história. Por que não compartilhamos? A ideia parecia levitar no ar, um convite a todos os presentes para se unirem e transformarem um momento difícil em aprendizado e apoio mútuo. Ela começou a falar sobre sua vida, as lutas e os amores que a levaram a cultivar o próprio jardim. As memórias passaram a circular, histórias pessoais foram trocadas e a tensão começou a dissolver-se em compreensão. A mãe da mulher, ao ouvir os relatos das outras, começou a se sentir tocada por aquelas experiências, visivelmente impactada. A história sobre uma flor que cresceu em solo complicado, contando de superações, desafios e conquistas, se tornava um símbolo de resiliência. O que antes era um embate doloroso foi transformado em um momento de aprendizado e cura. A mãe da mulher começou a ouvir as vozes ao seu redor, percebendo que não precisava organizar o mundo de seus filhos da mesma forma que havia feito com sua própria vida. Devagar, um sorriso hesitante surgiu no rosto da velha mulher. A conexão estava se formando novamente, não apenas entre a mãe e a filha, mas entre todas as histórias compartidas. Um fio invisível de empatia e compaixão começava a se entrelaçar, curando feridas e reconstruindo laços. Quando a festa chegou ao final, enquanto o sol se punha e lançava uma luz dourada sobre o jardim, todos os presentes se uniram em um círculo, mãos dadas. O espaço, dantes marcado por sombras, agora pulsava com vida, amor e aceitação. Flores ao redor deles dançavam ligeiramente ao vento, como se selassem o momento com promessas de renascimento. Ela percebeu que todas as feridas tinham seu propósito, e a cicatrização tinha começado. O jardim não simbolizava apenas um novo começo para sua vida e do filho, mas também se tornava um espaço onde antigas feridas pudessem ser tocadas com amor e compaixão. A história dela não acabava aqui. Ela era um trabalho contínuo, e a comunidade cultivada cresceria através das histórias compartilhadas e a força coletiva. Foi um momento de realização tanto para a mãe quanto para todos que estavam ali. Era hora de permitir que as flores da conexão e do amor desabrochassem ainda mais, provando a todos que, mesmo as vidas marcadas por dificuldades e dúvidas, poderiam cultivar histórias de esperança e transformação. Após a celebração no jardim, a alegria ainda pairava no ar, mas havia uma sombra pesando no coração da mãe. O desejo de se reconectar com sua mãe a forçava a confrontar fragilidades antigas que ainda a perseguiam. O dia ensolarado oferecia uma perspectiva de renascimento, mas ao mesmo tempo, ela sentia o peso das palavras não ditas. Enquanto o menino dormia, a mulher se sentou em uma mesa, papel e caneta em mãos. Queria escrever uma carta, um ensaio para o que precisava dizer. Era hora de discutir suas memórias compartilhadas, de expor as cicatrizes que marcavam seu relacionamento. Mãe, precisamos conversar sobre o que vivemos. Quero entender a sua história e a dor que nos separou. Na manhã seguinte, o nervosismo repassava seu corpo. Decidiu convidá-la para um café. As expectativas estavam altas. O medo de um novo confronto também estava presente. Assim que a mãe chegou vestida com suas defesas habituais, a mulher respirou fundo. Mãe, a vida foi dura para nós duas e quero que saibamos disso. Eu não sou uma criança mais e podemos reescrever nossa história. Vamos tentar de novo? As palavras soavam como uma oferta de renovação. A mãe hesitou, mas ao olhar para a filha,
Algo começou a se quebrar dentro dela. A presença das flores na mesa parecia simbolizar um novo começo, e assim as barreiras começaram a se dissolver. No passado fiz escolhas erradas porque achava que era o melhor. Não queria te ferir, a mãe confessou, a voz trêmula, mas sincera. Cada palavra que trocavam parecia cavar um espaço para o perdão. À medida que compartilhavam suas vulnerabilidades, uma nova conexão emergia entre ambas. As histórias do passado não eram mais sombras, mas sim caminhos a serem explorados juntas. A dor poderia ser transformada em compreensão, e o amor que antes se mantinha escondido começava a florescer lentamente. Não havia como apagar as experiências ruins, mas havia a oportunidade de realidade. As cicatrizes que levaram ambas até ali eram sinais de um crescimento profundo, e o jardim fora o espaço onde essa mudança poderia começar a acontecer. Assim, com a sinceridade pairando no ar entre as duas, a mulher sentiu que era um passo importante em direção a um futuro mais luminoso. Poderiam não ser primorosas, mas o que realmente importava era o desejo mútuo de se compreender e se aceitar. Uma nova narrativa estava em formação, e cada conversa era uma pétala desabrochando na jornada da reconciliação. As flores em seu jardim eram a representação grávida da transformação, onde o amor, com suas complexidades, poderia finalmente florescer em meio a qualquer contrariedade. A atmosfera no pequeno café estava carregada, mas agora havia um novo tônus, uma esperança que permeava o ar. A mulher e sua mãe trocavam palavras com mais fluidez, como se os muros levantados por anos de ressentimentos e mágoas começassem a desmoronar. O sol entrava pela janela, iluminando seus rostos, como que abençoando aquele reencontro. No entanto, enquanto a conversa flui e novos entendimentos ganhavam forma, a mulher não podia ignorar a inquietação que surgia em seu peito. Um sentimento de ameaça começava a se manifestar. Na mente dela, sombras vinham à tona. O ex-marido, as brigas do passado, as promessas quebradas. Embora a reconciliação com a mãe fosse um passo positivo, essa nova vida, que começava a florescer em meio à colaboração e ao amor, poderia ser ameaçada por ele. A preocupação crescia em silêncio. Nos dias que se seguiram, a mulher tentava se concentrar no festival que planejavam para o bairro, mas a lembrança dos abusos psicológicos que havia recebido de seu ex-marido assombrava seus pensamentos. Ele sempre fora controlador e manipulador, e o medo de um retorno dele era como um lobo escondido na floresta à espreita. Com o novo apoio da mãe e da comunidade, ela se sentia forte, mas a ideia de que tudo aquilo poderia desmoronar gerava uma inquietação latente. Ela se perguntava, e se ele aparecer? Os filhos eram suas prioridades, e o temido monstro simbolizado pela figura do ex-marido ameaçava desfazer a tapeçaria que estava tecendo com tanto carinho. Para mantê-los a salvo e continuar a criar um ambiente amoroso, a mulher decidiu que precisava tomar uma atitude proativa. Uma manhã, enquanto preparava o café, ela sentiu que a angústia a consumia. Então, fez uma escolha. Iria ao cartório registrar uma ordem de restrição contra seu ex-marido. A ideia de um despejo dessas sombras de sua vida a fez sentir um misto de alívio e medo. Passeou por entre as flores do jardim, buscando força em cada pétala, cada nova folha que aguentou a pressão da época seca. Assim que chegou ao cartório, o clima de formalidade a envolveu. Enquanto preenchia os papéis, uma conversa ao lado chamou sua atenção. Uma mulher da comunidade estava discutindo sobre visitações, sobre conflitos familiares. Suas falas eram semelhantes às dores que ela sentia ao lidar com o passado. Sem hesitar, ela puxou o assunto, e as duas começaram a compartilhar suas histórias, algo como um ritual que transformou a tristeza em força coletiva. Ao abraçar a nova mulher em sua vida, a mãe reforçou a ideia de que não estava sozinha. Elas trocaram contos, formaram um elo, e por um momento tudo parecia mais leve. A luta que eram as visitas, os medos, tudo se tornava parte do mesmo emaranhado de vidas que lentamente ganhavam forma em um jardim em crescimento. Isso havia se transformado em uma rede de apoio onde cada um poderia florescer, independente do passado. Mas quando a mulher finalmente saiu do cartório com a ordem de restrição em mãos,
Um novo tipo de temor a alcançou. A ideia de que talvez o ex-marido não aceitaria bem a situação, o que poderia levar a uma retaliação. O coração dela batia rápido. Com o desejo de proteger a si e aos filhos, ela teve a certeza de que estava tagarelando com a liberdade e a segurança que tanto almejava. Enquanto estava a caminho de casa, o telefone tocou. A tela mostrava o nome dele, um eco do passado que não desejava carregar. A hesitação tomou conta de cada parte dela. O nervosismo e as sombras do que ele representava simplesmente ameaçavam envolvê-la novamente. Mas a mulher respirou fundo, relembrando o curso recém-trilhado. O jardim, as flores, todas as vozes que unidas a levariam à liberdade ressoavam em sua mente. Em vez de atender, ela desligou, decidindo ignorar as chamadas, a pressão de retornar ao passado. E enquanto o telefone ficava mudo, uma luz de coragem começava a brilhar na sua alma. Estava decidida a enfrentar o que viesse pela frente. Era hora de se libertar. O amor que estava cultivando, dentro de casa, no jardim e entre a comunidade, não permitiria que as sombras do passado tecessem novamente sua vida. Ela teria que lutar, não apenas por ela, mas por todos ao seu redor. E naquele momento, ela se permitiu sentir a força dessa nova vida que estava brotando. Naquele dia, a mulher decidiu que não poderia mais viver com o medo como uma sombra constante em sua vida. A ordem de restrição era seu primeiro passo para um futuro mais seguro. Mas a incerteza em relação ao ex-marido ainda pairava em sua mente, como nuvens carregadas prestes a desabar. O amor que havia começado a florescer em seu lar e sua nova rede de apoio se tornava cada vez mais essencial. Contudo, o fantasma do passado a impelia a agir. Em uma manhã ensolarada, enquanto preparava o café para o filho, a mulher ouviu um barulho familiar, a batida firme na porta. Um arrepio percorreu sua espinha. O coração acelerou e a lembrança do ex-marido, seu olhar ameaçador e o tom impositivo de sua voz eram como grilhões tentando prendê-la de volta às antigas correntes. Encolhida, ela parou por um instante, segurando a jarra de café como um escudo. Quem é? Sua voz saiu tensa, quase um sussurro, e a pergunta ecoou no vazio da sala. A batida insistente continuou, recheada de petulância e determinação. Um nome surgiu em sua mente. Lucas, é só eu. Ele respondeu sem um traço de suavidade. Os olhos da mulher se arregalaram e um turbilhão de emoções tomou conta dela. Estava mais uma vez diante da escolha de confrontar o passado ou buscar um caminho de paz. Com passos hesitantes, ela abriu a porta entreaberta e se deparou com ele. O homem que um dia fora seu amor, agora um símbolo de dor e desapontamento. A imagem dele era um lembrete constante de tudo o que não queria mais em sua vida. Ele estava ali, segurando um pacote, um presente escondido sob o manto de boas intenções. Eu só quero conversar. A voz de Lucas era baixa, mas a frieza nas palavras o traía. Havia uma manipulação sutil a cada frase. Mas a mulher sabia que essa conversa carregava um significado mais profundo e ameaçador. Não, Lucas, você não pode estar aqui. Eu gostaria que você fosse embora. Sua voz tremia, mas a pulsação de coragem a impelia a se manter firme. A porta entreaberta era uma linha tênue entre a segurança que ela buscava e os antigos traumas que insistiam em retornar. Você não pode fazer isso, não após tudo que já vivemos. O tom dele estava carregado de condescendência, como se a impunidade fosse a resposta a quase qualquer situação. E o medo, aquele silêncio sufocante, começou a ameaçar seu recém-descoberto senso de segurança. Mas naquele momento sutil de confronto, a mulher lembrou-se do jardim que cultivava. As flores, os sorrisos da comunidade, as verdades compartilhadas, estavam presentes nela como um mantra. Ela conseguiu reunir força nesse novo amor que a cercava e se recolocou na luta. Eu fiz o que precisava ser feito para proteger a mim e ao meu filho. Este empoderamento pertence a mim agora, gritou, sentindo a emoção transbordar. As palavras ressoaram nas paredes de sua casa, enviando ondas de choque por sua própria espinha. Lucas estreitou os olhos, mas havia algo em sua expressão
que parecia murchar, como uma flor sob a sombra. Ele estava prestes a abrir a boca para mais uma de suas manipulações, mas a mulher não permitiria isso. Você não vai mudar. Não vai me convencer com suas mentiras. Você não tem poder sobre mim. As palavras jorraram e por um momento ela viu uma fissura na determinação dele. Um lampejo de dúvida. Eu não sou mais a mulher que deixei você ser na minha vida. Nesse instante o tempo parou. As preocupações e temores que a assombravam se dissiparam e a mulher se sentiu mais forte do que jamais se sentiu. Lucas, percebendo que seu controle estava se esvaindo, recuou. Ele olhou para ela por um segundo como se ponderasse a chance de reatar alguma manipulação, mas sua máscara de confiança fraquejou. Você pode se convencer disso. Isso não acaba aqui, ele disse com um tom cortante, mas havia resquícios de incerteza em sua voz. Com aqueles sentimentos pesando, a mulher fechou a porta de forma decidida. A respiração era pesada, e uma mistura de adrenalina e alívio a envolvia. Não apenas havia enfrentado o medo, mas a coragem de permanecer fiel a si mesma sobrepujava qualquer sombra que buscasse ressurgir. Enquanto os raios de sol iluminavam a sala, ela olhou para o filho, dormindo tranquilamente, e se lembrou do que verdadeiramente importava: proteger a inocência dele. Era por ele, por aquele amor que estava vivo e pulsante em seu coração, que ela lutaria incansavelmente. A partir daquele dia, a mulher sabia que a verdadeira luta estava apenas começando, mas tinha agora mais clareza sobre quem era e quem se tornaria. Com amor e uma comunidade ao seu lado, daria os próximos passos na nova vida que estava construindo. Um futuro em que ninguém, nem mesmo Lucas, poderia apagar. Nos dias que se seguiram ao confronto com Lucas, a mulher sentiu a mistura única de alívio e ansiedade como uma dança em seu peito. Agora livre das correntes que a prendiam, mas ciente de que o futuro ainda estava repleto de incertezas. Cada amanhecer em seu pequeno lar a lembrava da luta travada. A determinação que havia brotado nela era alimentada pela coragem renovada de viver a vida que desejava. Rotineiramente, naturalmente, os dias se tornaram mais claros. O sol atravessava as janelas do pequeno apartamento, iluminando seu caminho. A luz refletia sobre o jardim ainda em crescimento, onde as flores que plantou se tornaram um símbolo de esperança. O aroma fresco da terra misturava-se ao perfume das flores, trazendo reminiscência de que tudo estava em constante transformação. A verdadeira batalha, no entanto, ainda não havia terminado. Um dia, enquanto brincava com seu filho no jardim, o som de risadas e alegria se transformou na suavidade do canto dos pássaros. As flores dançavam ao vento e a mulher sorriu ao ver o menino brincar despreocupadamente. Mas o pensamento de Lucas ainda insistia em assombrá-la. Fez uma promessa a si mesma de não deixar que isso a afetasse, mas como poderia se o perigo ainda estava por perto? Com o passar das semanas, uma nova rotina de empoderamento se firmou. Ela se dedicou a envolvê-lo em atividades e momentos de partilha na comunidade. O festival que se aproximava se tornava um símbolo poderoso de sua nova vida. As histórias que cada um trazia formavam um laço coletivo e diariamente ela sentia seu próprio crescimento refletido na força dos outros à sua volta. Na véspera do festival, enquanto preparava a decoração em seu lar, uma súbita batida à porta cortou seus pensamentos. O coração pulou dentro do peito. Ao abrir lentamente, sua mãe estava ali, com as mãos cheias de flores frescas, trazendo a energia vibrante de algo significativo. Eu trouxe estas para o evento. Pensei que poderíamos fazer juntos, exclamou ela, sorrindo com um olhar de ternura. O contato entre elas era forte e ressoava em algo muito mais profundo. As memórias de mágoas agora eram apenas ecos distantes, e a conexão que se formou era um lugar de confiança e amor. As flores que sua mãe tinha trazido eram uma representação do compromisso de uma nova fase, não apenas em suas vidas, mas na história de sua família. Elas passaram a tarde juntas, rindo e decorando o espaço da casa. A presença de sua mãe se tornou um abrigo contra as incertezas que cercavam a mulher. Elas trocaram ideias, lembranças e sorrisos.
Cada pétala que colocavam minuciosamente a mais, repleta de amor, parecia um passo mais próximo de transformar o que era sombrio em luz. Quando o dia do festival finalmente chegou, a atmosfera estava elétrica. As luzes coloridas penduradas nas árvores brilhavam com a promessa de novas oportunidades. Ao lado de sua mãe e seu filho, a mulher sentiu um calor se apoderar de seu coração. Ela estava cercada por pessoas novas e antigas, todas ali para celebrar a vida e a superação. Enquanto olhava em volta, a mulher percebeu uma mudança em si mesma. Cada sorriso, cada história compartilhada representava uma parte dela que estava renascendo. Um renascimento que não apenas a libertava da dor do passado, mas a levava a um futuro repleto de amor, resiliência e compaixão. O medo e a incerteza que verdades sobre Lucas poderiam causar começaram a parecer distantes. A força que crescia dentro dela era um novo sol, prometendo calor e luz. Ao seu redor, pessoas dançavam e trocavam risadas. E quando a noite caiu, a mulher sentiu uma onda de gratidão. Ela sabia que a jornada ainda estava em andamento, mas já não se via sozinha. Cada um estava plantando novas sementes, todos no bairro estavam entrelaçados, formando uma rede de apoio. Com um olhar carinhoso para o filho e a mão da mãe entrelaçada na sua, ela sorriu. O amor que agora existia ao seu redor era o maior presente que poderia ter recebido. E quando a música começou a tocar, ela se deixou levar pelo ritmo da vida, dançando, brincando e celebrando, abrindo espaço para que cada emoção, o amor, a dor, a alegria e a esperança, florescessem em um jardim novo e vibrante. A história dela estava longe de acabar. Era um processo contínuo de crescimento, um reconhecimento de que, mesmo diante das dificuldades, existiria sempre um caminho de luz se a coragem e o amor fossem mais fortes que os medos do passado. E enquanto girava, ela fez uma prece silenciosa. Que o amor que estava cultivando sempre prevalecesse, ajudando a construir o destino que tanto almejava, um lugar seguro, bonito e onde todos pudessem florescer.